Olá, paz do Senhor. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos para que juntos possamos aprender sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre a oração e, em primeiro lugar, como se deve orar. Nessa primeira parte, eu gostaria de falar sobre a oração, sobre aquilo que nós não devemos fazer. No segundo vídeo que eu irei fazer, eu irei falar sobre como devemos orar, o que devemos fazer. Nessa primeira parte, por enquanto, é o que nós não devemos fazer na oração. Para isso, eu gostaria de ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 8, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Em primeiro lugar, as duas coisas que nós não devemos fazer ao orar. A primeira coisa é que quando nós estivermos orando, nós não devemos ser como os hipócritas que gostam de orar com o fim de serem vistos. Os fariseus, eles gostavam de orar nas praças, nas ruas, para mostrar uma fé que eles não tinham. Antes de qualquer coisa, antes de nós demonstrar uma fé pública, de nós queremos orar em público, nós devemos também ter uma vida de oração particular na nossa casa, no nosso quarto, no nosso cantinho, porque é até uma hipocrisia nós queremos demonstrar uma fé, queremos orar nas praças, nos locais públicos, se nós não temos uma vida de oração dentro da nossa casa. Então, antes de nós termos uma vida de oração, uma vida pública de oração, que o que não é proibido nós orarmos na igreja, orarmos nas ruas, mas nós devemos, em primeiro lugar, ter uma vida de oração com Deus na nossa casa, no nosso cantinho, no nosso ambiente, no nosso quarto. Porque Deus que está em secreto, Ele nos vê e nos recompensa. Mas é inútil nós queremos mostrar uma vida de fé, uma vida de muita religiosidade lá fora, se dentro da nossa casa nós não tivermos essa mesma dedicação. Seria uma hipocrisia. E a segunda coisa que nós devemos evitar ao orar é que nós não devemos fazer uso de vãs repetições. Essas vãs repetições não significa que nós não podemos repetir o mesmo pedido várias vezes na oração, não. Essas vãs repetições, elas significam uma oração repetitiva e uma oração sem a sinceridade, ou seja, você está só repetindo. Como exemplo, uma reza, você repete aquela oração decorada e você não fala com sinceridade com Deus aquilo que o seu coração está sentindo de fato no momento. Isso é um exemplo das vãs repetições. Você repetir uma oração que você decorou e você vai ler e reler várias vezes consecutivas, sem nenhuma intenção de falar com Deus como nosso Senhor, como nosso Criador, sem nenhuma intenção de abrir o nosso coração diante dele, nem a falta de sinceridade. Então, eu resumiria essas duas coisas que nós não devemos fazer na oração, como querer ser visto, querer mostrar uma fé com o fim de ser visto pelas pessoas,
de receber algum tipo de recompensa humana terrena e não ter a sinceridade na nossa oração de falar aquilo que realmente nós estamos sentindo com o nosso Deus. O versículo 8 vai falar no final: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que lhe peçais. Nosso Deus sabe tudo o que nós precisamos antes que a gente fale alguma coisa, mas Ele quer que a gente ore a Ele, que a gente peça, fale com sinceridade e tenhamos sim uma vida de oração, primeiramente dentro da nossa casa. Amém.